Hola cariños, Andrea Moscardini y tu español. ¿De qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar de perífrases. Olha que nome bonitinho, né? Não é um nome bacaninha? Você já ouviu esse nome antes? Será que você sabe o que significa perífrases? Então, eu já vi, perífrases era um conjuntinho de coisas. É um conjuntinho de coisas mesmo, você tá certo no teu raciocínio. Por isso nós já temos aqui até, ó. Llevamos años estudiando espanhol. Este conjuntinho de verbos llevamos, mais o estudiando é que será a formação daquilo que nós vamos chamar de perífrases. E hoje, especificamente, falaremos sobre perífrases durativas. O nome já é meio intuitivo para te jogar no que ela quer significar, né? Durativas, duración. Vamos lá. Durativas. Então, esse nome durativa é porque vai dar ideia para nós de que uma ação, o quanto dura uma ação, o tempo que dura uma ação, certo? Perífrases, para a gente explicar e para a gente ver de uma forma bem tranquila, quando você quer explicar alguma coisa e um verbo sozinho não dá conta de explicar a ação toda. Então, mas como assim? Aí você vai ter que ligá-lo a outro para você poder contar aquela ação, porque com um verbo sozinho você não vai conseguir fazer isso, porque, como eu disse, o verbo não dá conta de mostrar sozinho aquela ação, tá? Então, em linhas gerais, assim, de uma maneira bem simplificada, seria isso. Agora vamos para o conceito bem formal, para você ter bem certinho aí, que são perífrases, para que não haja dúvida. Então, temos lá, ó. Es la asociación de dos o más verbos que presentan una única idea y forman una única unidad sintática en el enunciado. Então, eu tenho um conjuntinho de verbos que vão dar mostrar uma única ideia, uma única ação para nós. Las perífrasis durativas son las que expresan la duración de la acción. Perfeito, o nome é intuitivo, como eu disse inicialmente, né? Por el tiempo o gradualmente y acciones que pueden estar desarrollando en este momento. Ações que podem estar sendo desenvolvidas agora, nesse momento. Então, a gente pode colocar lá, associação de dois ou mais verbos, já destaque isso no teu material aí, que eles apresentam uma única ideia. Então, eu vou usar dois verbos para falar uma coisa? Perfeito, perfeito. Você vai casar dois verbos para falar de uma ação só. Porque, como eu disse, é algo que eu vou descrever que um verbo só não daria conta de mostrar a totalidade da ação. Então, por isso, eu vou precisar montar essa estruturazinha que se chamará perífrases. E nesse caso aqui especificamente, porque nós temos outros tipos de perífrases, hoje, las durativas. Então, vamos lá. Su formación. Então, quanto à formação, o que nós temos? Verbo mais gerúndio. Você se lembra o que é gerúndio? Tem aquela terminaçãozinha NDO. O gerúndio dá noção para nós de que algo está desarrollando, acontecendo, desenvolvendo, certo? Então, eu vou combinar um verbo que eu vou utilizar mais o gerúndio daquele outro verbo que vai me auxiliar a descrever a ação que eu quero te contar. Mirar, llevar más gerúndio. Primeira fórmula, llevar más gerúndio. Então, já circula essa fórmula aí. Então, primeira fórmula de perífrases durativas, verbo llevar más el gerundio de que se quiere hablar. Llevo esperando por um médico hace 3 horas. Ou seja, faz 3 horas ou há 3 horas eu sigo esperando, eu estou aqui plantada esperando pelo médico há 3 horas. Por isso, eu utilizei o verbo conjugado, veja lá, o verbo levar,
conjugado. Llevo. Tá? Esperando, gerúndio. Então a fórmula tá aqui, ó. Llevo, esperando. O verbinho que eu ia usar, mais o gerúndio do outro verbo que vai me auxiliar a descrever aquilo que eu preciso descrever e que com um verbo só eu não conseguiria expressar da mesma maneira. Não teria o mesmo sentido se eu usasse somente espero um médico hace 3 horas, tá? Veja, quando eu digo llevo, esperando, ele dá uma ideia da duração, que eu tô ali sentada, que eu tô cansada, que eu tô há muito tempo ali. Ele modifica para nós essa ação, ele deixa ou mais intensa, né? Ele consegue passar para nós outra ideia da ação. Então eu vou precisar combinar os dois verbinhos. A combinação se chamará perífrases. Então tá lá. Verbo mais gerúndio, tá? Então o gerúndio sempre vem, sim, ele está presente em todas as fórmulas, ó. Aqui temos levar mais gerúndio. Agora temos seguir no sentido de continuar, mais gerúndio, de novo. Então faz parte lá na minha fórmula. Ana sigue hablando por teléfono. Sigue hablando. Verbo seguir, tá conjugado. Mais o gerúndio do verbo hablar. Hablando. Então, temos de novo a fórmula, né? Verbo conjugado e um outro verbo no gerúndio. Sigue hablando. Que ideia ele deu? Ele deu para mim uma duração, mostrou a duração exata do que a Ana tá falando? Não. Mostrou que a Ana ainda tá lá, pendurada no telefone, ela segue ainda, até agora ela tá falando no telefone, ela não desgruda do telefone. É isso que ele quer mostrar. Então, perífrases ela mostra melhor o sentido das coisas pra gente. Então, a gente faz essa formulazinha combinada. Então, aqui ele utilizou o verbo seguir, que é no sentido de continuar. Então, a Ana continua no telefone, não saiu até agora. Por isso, Ana sigue hablando por teléfono. Tá lá, sentada, faz horas, certo? Depois temos o verbo ir, mas gerúndio. De novo, infinitivo do verbo ir, lembre, infinitivo é a forma pura do verbo, é o nome do verbo, posso dizer assim. Perfeito, então coloca lá, ir mais gerúndio, é a outra fórmula, formulazinha 3 aqui. Van correndo por la calle. Nossa, Andréia, mas cadê o verbo ir aí? O verbo ir tá aqui, galera. Tá conjugado, né? Ellos van correndo por la calle. Então, usei lá, ó. Van, mas o correndo, que é o gerúndio. Conjugado, tá? Por isso, ellos van, ustedes van, correndo por donde? Que significa a palavra calle, rua. Então, eles vão correndo pela rua. Qual é a ideia que eu dei? Que continuam, eles ainda estão lá correndo na rua quando eu utilizo perífrases. Se eu falo, correm por la calle, quer dizer, dá a ideia de que eventualmente se correm ali na rua. Eles correm ali na rua. Aqui não, vão correndo, saíram correndo e ela mostra para nós uma duração dessa ação. Por isso que a gente usa perífrases. É para nos auxiliar numa descrição de uma ação que um verbo só não ia dar conta. Eu preciso fazer um combinadinho. Andar más gerúndio. Andan diciendo que somos novios. Novio, palavra que serve para noivo, para namorado, para crush, para tudo que você quiser. Neste sentido de par, de pareja, né, de casal. Então andam dizendo por aí que nós somos namorados. Fofoca, né? Pura fofoca. Perífrases é para falar de fofoca, também dá, ó. Andam dizendo que somos novios. Então o que usou? Ele usando. Quem anda dizendo? La gente. Não sei quem é. Uno. Mas é uma galera. Então é andan, tá? Eles quem? Não sei. Pessoal aí. Que é uno. Andan dizendo. Então aí eu tenho
a minha última perífrase aqui, durativa, andar mais o gerúndio. Então, não esqueça, terminações de gerúndio, NDO. Ação. A própria palavra gerúndio já dá uma ideia para nós, parece já de uma coisa que está acontecendo, né? Então, terminações NDO sempre vão passar isso para nós, algo que está em continuidade. Vamos ver alguns outros exemplinhos aí bonitinhos com os usos das nossas perífrases. Está lloviendo. Verbo estar mais o gerúndio do verbo llover. Tá conjugado o estar ali, né? Está chovendo. Está buscando el amor. Veja bem, se eu digo somente busca el amor, é pontual. É uma ação que a pessoa fez de repente naquele momento, faz eventualmente. Aqui não, ela me dá a ideia de continuidade. Maria está buscando el amor. Ela não para de buscar o amor, ela está o tempo inteiro ali nessa atividade. Então, por isso, durativas. Dá uma ideia de uma duração maior da ação para nós. Estou buscando trabalho. Veja bem, é uma continuidade, ó. Quando eu falo para você, estou buscando trabalho, você já entende que eu estou dizendo assim que todos os dias eu tenho ido atrás de alguma coisa para trabalhar, certo? É diferente de eu dizer assim, busco trabalho, eventual, de vez em quando. Aqui não, ação contínua, ó. Estou buscando, o gerúndio dá essa ideia. Anda buscando a carteira que perdeu. Quem nunca, né? Perdeu alguma coisa. Uma chave, uma carteira. E aí, anda buscando? Tô mostrando que a fulaninha tá lá. Ela não para de procurar aquela carteira que ela perdeu. Então não é uma ação pontual, tem continuidade. Te anduve buscando toda a tarde. Agora sim, especificou um passado. Então já é uma ação que já aconteceu, mas que teve uma certa duração. Quando foi? Toda a tarde. E o que eu utilizei aqui? Pretérito indefinido del verbo andar, que é totalmente irregular. Eu anduve, eu andei. Bem irregular, né? Andei buscando. Quem? Você, ó o pronome. Andei buscando você a tarde inteira. Então, mostrou para mim que é aquele período de tempo. Sigue sendo el mismo chico de ayer. Fulaninho lá, encontrei com ele. Como é que ele está? Sigue sendo el mismo chico de ayer. É a mesma pessoa que sempre foi antes. Esse ayer é ontem, né? Ao pé da letra aqui é ontem. Mas a oração dá a ideia para nós de uma pessoa que era assim antes, né? Que se manteve na sua essência. Sigo dizendo que este não é o caminho correto. Então, eu estou constantemente dizendo que o caminho não é correto. É diferente de eu utilizar somente digo que o caminho não é correto. Pontual. Eu digo uma vez ou outra. Aqui, eu estou sendo insistente. Sigo dizendo, eu estou ali, ó. Sempre falando, tem uma duração. Lleva comendo meia hora. Criatura demora meia hora comendo. Olha quanto tempo ela está lá comendo. Certo? Então, este é o sentido da perífrasis. E por último, voy caminando por la acera. Voy caminando por la acera. Acera ou vereda, calçada. Eu estou lá, caminhando. Já deu a ideia de que eu posso estar falando de uma coisa que eu vou fazer agora, né? E que ela vai ter uma certa duração. E se eu digo caminho por la acera, pode ser que você interprete que eu vou todos os dias lá caminhar na calçada. E aqui já mostra que pode ser uma ação que está durando bastante, mas que não necessariamente vai durar, vai acontecer todos os dias. E para isto servem as perífrases durativas, para você mostrar que é uma ação que tem uma continuidade. E para isso a gente tem que combinar as fórmulas do verbo mais o gerúndio. E aí finalizamos nossa classe de perífrases durativas. Hasta luego.